Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira e é claro, já cheio de muitas informações para você, torcedor vascaíno, se tratando principalmente do mercado do Vasco, que segue bastante agitado. Hoje aí o Vasco conta regressivamente o período de 12 dias para reforçar, porque teremos aí o término da janela de inscrições para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco tem apenas esses dias para conseguir trazer os jogadores e conseguir inscrever no bid da CBF, ou seja, de fato uma corrida contra o tempo e a gente vai trazer aqui todas as informações relacionadas às atuais contratações que o Vasco tenta fazer no mercado. Vamos falar sobre a situação do Benjamin Hohlheiser, o argentino do River Plate, que tem de fato grandes chances de vestir a camisa do Vasco, trazer mais um posicionamento do seu empresário sobre uma possível transferência. Vamos falar também sobre Carlos de Penha, o uruguaio de 30 anos que vai desembarcar no Rio de Janeiro nesta semana para assinar com o Gigante da Colina e também trazer uma informação exclusiva sobre o lateral esquerdo Gabriel Rojas. Ontem entramos em contato com o diretor de futebol do São Lourenço, clube atual do atleta, para saber sobre essa situação, se realmente está acontecendo alguma coisa e se está, como está aí as negociações. E a gente vai trazer essa notícia em primeira mão para você, torcedor vascaíno. Além dessas, muitas outras informações importantes que, é claro, você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vídeo todos os dias, nos ajude, a gente está querendo chegar aos 33 mil inscritos, faltam menos de 200, então por favor se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like está sendo importantíssimo para fazer que os nossos vídeos venham a ser recomendados no YouTube e é claro aqui embaixo também o seu comentário, que a gente faz questão de responder a cada um de vocês, tranquilo rapaziada? Mas vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco e eu quero antes de entrar a fundo no assunto contratações, só trazer uma informação que é muito importante sobre a relação do Vasco com a 777 Partners, empresa norte-americana que quer comprar 70% da SAF do Gigante da Colina. A informação que a gente tem é que a chegada dessa empresa no Brasil, no Rio de Janeiro, para ser mais exato, é claro, no Vasco da Gama, deu uma moral muito grande para o Vasco no mercado, uma moral que o Vasco não tinha. O grande motivo disso é com relação ao pagamento de salários em dia, que sempre foi um problema do Vasco e depois da chegada da empresa norte-americana. Isso não será mais um problema, até porque o Vasco teve o aporte financeiro no valor de 70 milhões de reais e também a possibilidade de receber um grande aporte maior do que esse de 70 milhões de reais já nos próximos meses, caso a empresa norte-americana venha conseguir a compra de 70% da SAF do Vasco. Esses dois argumentos a diretoria vem usando demais no mercado para conseguir contratar, ir atrás de novos atletas, conversar com empresários, conversar com os próprios jogadores e com os clubes em caso de negociações por empréstimo. Isso realmente vem dando força para o Vasco no mercado, uma força que o Vasco não tinha. No caso, aumentou a credibilidade do clube. Essas palavras foram ditas inclusive pelo próprio dirigente do Vasco da Gama em uma entrevista ao GE. Deixa bem claro, a 777 Partners aumentou a credibilidade do Vasco no mercado, ou seja, facilita nas negociações. Então, além da ajuda com a equipe de scout, que a gente já sabe, né, os dois dirigentes alemães que estão à disposição do Vasco, a 777 Partners também está ajudando com essa moral que o Vasco havia perdido no mercado. Inclusive, né, sobre essa equipe da Genoa, esses dois alemães, ontem eu já havia falado para vocês sobre o processo de contratação que hoje acontece dentro do Vasco e a gente teve aí, após o meu vídeo, mais informações oriundas aí do próprio GE. De fato, a primeira parte desse processo de contratação, a primeira análise do jogador é feita pela equipe de scout do Vasco da Gama, que ela é comandada aí pelo Vitor Barros, é o head coach da equipe de análise de mercado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Após aí, né, a vistoria, a análise por essa equipe de scout comandada pelo Vitor Barros, o nome é passado para a comissão técnica, comandada pelo Zé Ricardo, mas que também conta com o coordenador técnico Eduardo Húngaro e pelos auxiliares Kleber dos Santos e Emílio Faro. E após essa análise por parte, né, ali da equipe de scout e da comissão técnica,
a um terceiro processo. Esse terceiro processo está aí sendo feito pelo Carlos Brasil, que é o gerente de futebol, ao lado também pelo comitê consultivo, que é praticamente um comitê político dentro do Vasco. Ele é formado pelo VP de Esportes Olímpicos e Paralímpicos, Marcel Cuscos, pelo Pedro Seixas, que é o VP de Projetos Especiais, e os conselheiros Cláudio Cardoso e Flávio Lopes. E depois de todos esses nomes aí, de todos esses processos, de todas essas etapas, caso o jogador venha a ser aprovado por todo esse processo de análise, o nome termina na 777 Partners, que no caso são os dois alemães, que eles dão uma olhada nos detalhes do jogador e, no caso, dão ali o seu parecer, dão ali o seu feedback sobre o atleta. Se for positivo, muito provavelmente o Vasco encerra e vai a fundo tentando buscar a contratação. Muito provavelmente com o Carlos de Penha, com o Benjamin Hohlheiser, com esses nomes que estão sendo especulados, esse processo ocorreu. E agora sim, trazendo informações sobre as contratações, que é de fato o que importa. O Vasco, só antes, estreia na Série B no dia 9 de abril. Está confirmado contra o Vila Nova em São Januário. Havia uma pequena dúvida, sobre se a partida iria ser ou em São Januário ou no Maraca, mas por enquanto a partida será no nosso Caldeirão, na nossa colina histórica, sábado, dia 9 de abril, em São Januário. E falando em estreia no Brasileiro, há grandes possibilidades, inclusive, já do Carlos de Penha, uruguai de 30 anos, ter condições de estrear pelo Vasco contra a equipe do Vila Nova no Campeonato Brasileiro. A viagem dele que está atrasada, a expectativa é que ele chegasse nesta terça-feira à cidade carioca, porém devido a alguns atrasos, como eu já informei para vocês no vídeo de ontem à noite, com alguns trâmites, ele não conseguiu chegar hoje, mas a expectativa é que ele na quarta ou na quinta, no caso amanhã ou depois de amanhã, ele desembarque no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos no CT Moacir Barbosa e assinar um contrato até o meio do ano com o Vasco da Gama. Caso os conflitos na Ucrânia continuem, ele pode renovar até o final de 2022, então uma expectativa muito grande para a chegada do uruguaio. Além dele, outro nome também, que ainda não está fechado, mas tem bastante força dentro do Vasco, é o Benjamin Hohlheiser. Ontem, inclusive, houve uma reviravolta. Na parte da tarde eu havia informado que o nome dele teria se afastado, pois o River Plate pediu um alto valor que o Vasco não tinha, e à noite a informação mudou. Foi que o Vasco estaria mais próximo do que parece de conseguir a contratação, inclusive como seu empresário confirmou que está tendo dificuldade, mas as negociações estão a todo vapor e o atleta quer vestir a camisa do Vasco. E após todas essas informações, o Papo na Colina, através do jornalista Felipe Correiro, Papo na Colina aí, que é realmente uma página muito renomada do Vasco da Gama, entrou em contato com o empresário do Benjamin, que é o Carlos Espinosa, e perguntou, sobre se há de fato algumas negociações com o Vasco, como estão. O Espinosa preferiu não comentar realmente quais são os status atuais da negociação, mas deixou bem claro o seguinte, abre aspas, estamos falando com o Vasco, é certo, ou seja, confirmou e deixou bem claro que o Vasco é um clube com que o Carlos Espinosa está falando diariamente para tratar as negociações com o Benjamin Hohlheiser. A informação que a gente tem é que, de fato, outros clubes do futebol brasileiro, como Atlético Paranaense, o Cruzeiro, América Mineiro, Botafogo, Atlético Mineiro, tiveram um interesse pelo Benjamin. Inclusive, alguns clubes também fizeram propostas, mas de todos esses, o que sai na frente nesse momento para contar com o futebol da Argentina para 2022 é o Vasco da Gama. Grande chance de Vasco conseguir ter um desfecho positivo nas negociações e ter o atleta antes mesmo de junho, que é o período que o seu contrato é encerrado e ele fica livre no mercado. Benjamin, inclusive, já treina separado do elenco e pode chegar aí no Gigante da Colina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixe aí a sua opinião se você acha que ele será um bom reforço para o Gigante da Colina. E agora, falar sobre laterais. Antes de entrar no assunto, Marcelo Weigentend, sei lá como pronuncia o nome dele, um nome bem esquisito, então vou falar só Marcelo, ele que é um argentino, ele é um jogador aí do futebol sul-americano, mas antes de trazer essa informação aí nova para vocês, sobre mais uma especulação feita para a posição, quero falar sobre Marcelo Gabriel Rojas, um nome aí que surgiu nessa noite de segunda-feira. Eu já trouxe essa informação para vocês no vídeo de ontem das 10h30, mas eu quero trazer novas informações sobre a situação do atleta. A notícia que eu dei ontem foi que o Gabriel Rojas teria sido um nome procurado por parte da diretoria cruzmaltina. Ele chegou aí a ser procurado, teve um interesse por parte do Vasco, porém seria uma situação difícil. Eu esclareci isso para vocês, porque ele já estaria com situações muito bem encaminhadas com uma renovação com a equipe
do São Lourenço, seu clube atual. O contrato dele vence aí no dia 6 de junho, então ele de fato tem pouco tempo com a camisa do São Lourenço e por isso o clube buscaria uma renovação contratual, e a informação que a gente teve é que as negociações já estariam muito bem encaminhadas, e para que o Vasco conseguisse a contratação do atleta, teria que entrar nessas tratativas, teria que atravessar o São Lourenço nas negociações, oferecer uma grana para o São Lourenço para que pudesse liberar o Gabriel Rojas antes do término do seu contrato, que é em junho, e além disso tudo também oferecer uma proposta boa salarial para o Gabriel Rojas para que ele viesse para o Rio de Janeiro e fechasse com o Vasco. Então seria um trabalho bem difícil. E eu entrei hoje em contato aí com o diretor de futebol do São Lourenço. O nome dele é Mauro Seto, é o diretor aí de futebol do clube argentino, e eu perguntei para eles como estariam as situações, se de fato teria alguma informação de como está a renovação do Gabriel Rojas com o São Lourenço. E ele me respondeu da seguinte maneira: já renovou, ou seja, chance nenhuma do Vasco ter aí, né, a contratação do atleta. O atleta já renovou o seu contrato com o São Lourenço, e ainda mais eu perguntei sobre um possível contato por parte do Vasco da Gama com o clube sobre o jogador, e ele deixou bem claro que não houve contato nenhum, ou seja, caso realmente houvesse o interesse, ou se houve o interesse do Vasco da Gama, foi diretamente ao seu empresário. O São Lourenço não ficou sabendo de nada sobre essas negociações. Quem disse isso foi o próprio diretor de futebol do São Lourenço, com quem eu entrei em contato. Vou estar colocando o print lá no meu Instagram para que vocês possam de fato ter a veracidade das informações. Mas Gabriel Rojas, um excelente jogador do futebol sul-americano, lateral, não fechará com o Gigante da Colina. Outro nome também do futebol sul-americano que surgiu ontem foi o Marcelo. Marcelo é um lateral direito que veste a camisa do Boca Juniors, um jogador de fato de bastante qualidade, tem 22 anos, como eu falei para vocês, é argentino, 1,75 m de altura, um dos grandes destaques aí do Boca, que é um clube argentino. Nesta temporada, ele ainda não atuou devido a uma lesão, mas espera aí que nos próximos dias ele já possa estar retornando normalmente aos gramados. A informação que surgiu ontem é que o nome dele teria recebido uma consulta por parte do Vasco da Gama. O Vasco teria tido contato ou com ele ou com o próprio Boca Juniors para saber as condições de negociação do atleta e se seria possível o Vasco tentar contratá-lo. Porém, a informação que a gente teve é que, de fato, mesmo havendo essa consulta, não é nada oficial, não é nada de concreto. Foi apenas uma consulta para saber as questões de valores e se seria possível iniciar alguma negociação. A gente vai tentar fazer a mesma coisa que fizemos ontem com o Gabriel Rojas, entrar em contato com o empresário ou até mesmo com o diretor do próprio Boca para saber se houve uma procura por parte do Vasco da Gama. O certo é um bom jogador, um jogador titular do Boca Juniors, infelizmente tem problemas com lesões durante sua carreira, mas por enquanto nada oficial, nada concreto, apenas contato para saber sobre questões salariais, questões de valores. A informação que a gente tem é que o Vasco já inclusive fechou com o lateral direito, está muito bem encaminhado e deve ser anunciado nesses próximos dias, e dificilmente esse nome será o do Marcelo. Deixa aí a sua opinião, qual lateral direito você acha que chegará no Gigante da Colina para essa disputa da Série B? Contudo, o mercado está bastante agitado e a gente vai seguir trazendo tudo o que está acontecendo aqui para vocês, sempre, é claro, tentando trazer em primeira mão para que você, que é inscrito no nosso canal, possa ficar bem informado sobre o Vasco da Gama. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, seja membro do canal, que nos ajuda demais. Você se tornando membro vai fazer o nosso canal crescer. Então seja membro, link aqui na descrição. Ajude aí também o nosso canal com seu like, com a sua inscrição. E é claro, às 6 horas, hoje um pouquinho mais tarde, a gente volta com um vídeo. E eu espero que você esteja aqui também para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.